Eu vou fazer uma confissão. Eu sou escravo deste ídolo. E talvez você também seja. Existe uma exaustão que todos nós sentimos, a de estar constantemente atuando, performando, buscando aprovação. É a necessidade desesperada de ser reconhecido e admirado, ou de não ser criticado ou rejeitado. Esse vazio e essa pressão constante diz respeito ao ídolo da honra ou fama. E na era digital, esse ídolo se tornou onipresente, um tirano no nosso bolso que se alimenta de likes, notificações e a comparação constante. Mas isso não é novo. Há mais de 2000 anos, os maiores pensadores da humanidade já alertavam. Marco Aurélio, o imperador filósofo, via a busca pela fama ou glória como uma armadilha que prende a nossa mente e destrói a paz. Jesus nos alertou que o valor de um ato não está no aplauso que ele gera, mas na pureza da intenção por trás dele. E São Tomás de Aquino concluiu que a fama jamais pode ser a fonte da felicidade. Eles mapearam essa prisão e nos mostraram a porta de saída, mas nós ignoramos. Quantas vezes você deixou de ser você mesmo para ser aceito? Quantas vezes você não fez algo por medo de não estar perfeito? Você acha que quando tiver fama ou reconhecimento vai ser mais feliz? Nesse vídeo nós vamos dar ouvidos a esses avisos e entender como esse ídolo opera através dos impulsos de ser mais e do medo de ser menos. E vamos descobrir as ferramentas práticas para mudar nossa mentalidade e ir em direção à verdadeira felicidade e paz interior. Olá, muito bem-vindos! Meu nome é Patrick Guarni e para entendermos esse ídolo da honra ou da fama, como iremos chamá-lo, vamos viajar por uma pequena história, rapidinha, para entendermos melhor o contexto. Então, imagine por um instante que você está vivendo há 50.000 anos atrás. Você vive numa tribo de 30 pessoas, que é a sua única família, que é o seu único mundo, é o que você conhece. E o seu objetivo ali é a sobrevivência e a reprodução. E nesse mundo, a regra é muito simples. Ou você contribui para a sua tribo, ou você é um peso para ela. E a sua utilidade para o grupo é o que garante a sua vida. Digamos que você não é o melhor caçador, você dificilmente consegue acertar a lança em um animal e você também não é o membro mais forte da sua tribo. Olhando de fora, você parece mais um fardo do que uma ajuda na busca por alimento. Um certo dia, depois de uma caçada fracassada, onde o seu erro custou a refeição de todos, o líder da tribo te encara. Você olha para ele e não vê raiva nos olhos dele, mas parece que ele está pensativo e calculando. Ele não te vê como uma pessoa, mas como um recurso que está comprometendo a segurança de todos. Com um gesto simples, ele te expulsa da tribo, do grupo. O que isso significa na prática? Significa que naquela noite você não terá o calor da fogueira para te proteger. Significa que você não tem a força de 5 ou mais homens para te ajudar a bater um animal se necessário. Significa que se você ficar doente ou se machucar, não há ninguém para te cuidar. Ser expulso da tribo não era apenas sair do grupo, mas significava uma sentença de morte. A solidão era fatal. A questão é que esse medo que nós tínhamos, essa necessidade de ser aceito
de ser útil, de ter um status para não ser descartado, ela não desapareceu. Ela ainda está presente em nós. Ela está no nosso DNA. A única diferença é que hoje a tribo não tem mais 30 pessoas, mas ela tem 8 bilhões de pessoas. E a nossa busca por aprovação já não é mais pela força bruta ou como usamos uma lança, mas é pelo like, pelo cargo na empresa ou pelo elogio da família, dos amigos. O medo da morte física foi substituído pelo medo da morte social, que é o quê? A irrelevância. Mas o cérebro que sente esse medo é exatamente o mesmo, é igualzinho, não mudou muita coisa. Esse mecanismo que a gente tem dentro de nós, ele vem de fábrica. É o nosso instinto mais antigo. Por milênios, a busca por status foi uma estratégia de inclusão. O objetivo era ser útil para pertencer à tribo. Mas aqui acontece a grande virada da história humana. Quando nós deixamos as cavernas e começamos a construir cidades, estados, o jogo mudou completamente. O objetivo não era mais apenas o pertencer, mas passou a ser o estar no topo. E com isso, o ídolo da fama, ele mudou de rosto. Ele deixou de ser um escudo para você se proteger contra a morte, para se tornar uma arma na competição social. A busca não é mais sobre ser aceito para sobreviver, mas sobre ser admirado para se sentir superior. E as pessoas começaram a buscar a fama não mais para evitar a morte ou qualquer coisa do gênero, mas porque ela trazia poder, privilégios, aplausos e a perigosa ilusão de ser melhor que os outros. Talvez você pense, mas eu não tenho interesse em ser uma celebridade ou ser famoso ou ser reconhecido pelos outros. Isso é válido. Mas como eu disse, esse ídolo ele mudou de rosto. E ele nos move a partir de 2 impulsos principais. De um lado, existe o impulso do ser mais. Eu preciso ser mais. Que é a necessidade de ganhar um status, ganhar reconhecimento, ser visto como superior aos outros. Isso acontece quando nós perseguimos um cargo, não pelo trabalho em si, mas pelo status mesmo, o status que esse trabalho oferece. Ou também quando exibimos as nossas conquistas, os nossos bens materiais, só para impressionar as outras pessoas. Ou ainda quando mostramos uma vida perfeita nas redes sociais para conseguir admiração e likes, sendo que nada daquilo é verdade. Esse é o ser mais. E do outro lado, existe o medo de não ser menos. Em termos simples, é o medo da rejeição, o medo da crítica e de ser considerado inferior. E isso nos controla quando a gente diz sim para tudo porque tem medo de ser rejeitado por um grupo, quando ficamos em silêncio e não damos a nossa opinião por medo do que os outros vão pensar, ou quando deixamos de fazer algo que queremos por medo das críticas, ou por achar que aquilo não é perfeito. Esse é o ídolo, esse é a face do medo de ser menos. A gente tem esse medo de ser menos também.
Talvez você se identifique com alguns desses comportamentos e saiba que você não está sozinho, porque todos nós sentimos ou um pouco de um ou do outro ou os dois. E eu devo dizer que esse ídolo é o que mais me atormenta dos 4. Porque eu sei que buscar o reconhecimento não vai trazer felicidade genuína. Mesmo que você alcance o topo, você sempre vai querer mais, vai precisar mais. E o outro lado da moeda é ainda pior. Se você não se acha bom o suficiente, se você se fecha, se você se sente como se fosse invisível e acaba se tornando uma pessoa que olha no espelho e nem se reconhece, que em algum momento percebe que viveu para algo que nem faz sentido, que está subindo uma montanha sem fim, você não sabe para onde está indo. Eu falo isso porque acontece comigo. Eu muitas vezes deixei de ser eu mesmo para poder ser aceito. Muitas vezes deixei de fazer algo por achar que eu não estava sendo perfeito, que aquilo que eu estava fazendo não estava bom o suficiente. E isso me trazia o medo da rejeição. Muitas vezes eu deixei de dar a minha opinião sincera para não causar uma má impressão. Então, se a gente vive refém desses dois impulsos, a necessidade de ser mais e o medo de ser menos, qual é a saída? A saída aqui não é lutar contra isso, porque, como eu disse, é algo intrínseco a nós, está no nosso DNA. Mas a saída é mudar o foco, é parar de olhar para fora, para o aplauso ou para a crítica e começar a olhar para dentro, para as suas intenções e ações. E para nos guiar nessa mudança de foco, os maiores pensadores da felicidade humana nos deixaram alguns direcionamentos. Vou deixar aqui alguns exemplos. Começando pelos estoicos, que há mais de 2000 anos nos deram a regra fundamental, que é concentre 100% da sua energia no que você pode controlar. Você controla as suas intenções, suas ações e seu caráter. Mas você não controla a opinião dos outros. Basear a sua paz e a sua felicidade na opinião alheia é uma forma de autoescravidão. Ou seja, você mesmo está acabando com a sua paz. Não é uma outra pessoa. Jesus também deixou várias pistas para nós. Por exemplo, em Mateus 6, ele nos alerta a não fazer boas obras apenas para sermos vistos. O valor de um ato está na intenção pura, não na sua visibilidade. Uma ação feita para ser aplaudida perde o seu valor mais profundo. Também, contribuindo com essas ideias, São Tomás de Aquino concluiu nos seus livros que a fama ou reconhecimento não pode ser a causa da felicidade. E na melhor das hipóteses, ela é uma consequência. Perseguir a fama é correr atrás do efeito, ignorando a causa. E com essas ideias nós podemos concluir que a nossa felicidade e a nossa paz não depende de algo ou de alguém externo. E assim como o dinheiro, o ídolo da fama ou do reconhecimento, ele é uma ferramenta que pode nos ajudar a chegar a esses estados. Porém, eles jamais poderão ser o motivo principal dessa jornada. Mas como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Como começar a mudar o foco e se libertar dessa obsessão na prática, né? E bom, você deve imaginar que não existe uma fórmula mágica, né? Algo que resolve de um dia para o outro. Porque se existisse, alguém estaria vendendo por aí a um preço altíssimo nesse momento.
Então, o que existe são mudanças de mentalidade. E eu separei algumas aqui que eu utilizo, que eu estudei e que funcionam de alguma maneira. A primeira delas é valorizar o processo, não só o prêmio. Então tente encontrar alegria no ato de criar, de trabalhar, de estudar, de aprender. Foque na qualidade do seu esforço. Quando o seu prazer vem da ação em si, o aplauso se torna um bônus, não um objetivo. O seu trabalho já é a sua recompensa. Então essa é a primeira. A segunda é você pode criar um conselho, digamos assim, de sábios na sua mente. Quando eu estou diante de uma decisão difícil ou algo que eu preciso pensar muito, eu me pergunto: o que Jesus faria nessa situação? O que o imperador e filósofo Marco Aurélio pensaria disso? E essa ideia é fazer uma consulta com os seus heróis e mentores. Suas decisões ganham um filtro de sabedoria, ao invés de serem guiadas apenas pela busca, pela aprovação dos outros. E a terceira e talvez mais importante é escolher quem ouvir de verdade, a quem você vai dar ouvidos de verdade. Porque o medo de ser criticado ou rejeitado pode nos paralisar. E para combater isso, veja a vida como uma arena de batalhas. Uma arena onde faziam batalhas como na Roma Antiga. Na arquibancada estão os críticos, os espectadores, as pessoas que não agregam muito na sua vida. A opinião deles não é baseada na sua realidade, é apenas um ruído, digamos assim. Mas dentro da arena, lutando ao seu lado, estão as pessoas que realmente importam na sua vida. As que conhecem os seus valores, que te ajudam a levantar quando você cai e que realmente querem o seu bem. E aqui a regra é simples. Você dá atenção e você dá a sua energia apenas para quem está na arena com você, quem está do seu lado. Então identifique essas pessoas, dê ouvido a elas e ignore o barulho dos outros, dos críticos que não agregam na sua vida. Essa é a terceira ferramenta. A verdadeira vitória, a verdadeira felicidade não é o aplauso, não é o reconhecimento de fora, mas sim a aprovação que vem de dentro. É você deitar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que você agiu com integridade e seguindo seus princípios e seus valores. A sua paz não depende do que os outros pensam. Ela depende de quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Essa sim é a única fama que importa. Portanto, termine esse vídeo e reflita com honestidade. O que é a fama para mim? O que é o ídolo da fama para mim? Eu faço o que eu faço por amor, por virtude ou pela recompensa do reconhecimento? Eu faço as coisas pelos meus motivos verdadeiros ou eu faço para agradar e ser aplaudido por outras pessoas? As respostas para essas perguntas podem ser o início da sua verdadeira liberdade. Muito obrigado por você assistir ao vídeo até aqui. O meu nome é Patrick Guarni e lembrando que o próximo vídeo será sobre o ídolo do poder. Quem são as pessoas que buscam por poder? Políticos? Líderes de empresas? Empreendedores? Professores? Ou todos nós? Nós vamos falar sobre isso e o porquê o ídolo do poder é o ídolo mais difícil de lidar.
Então, deixe o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e muitíssimo obrigado mais uma vez, fiquem bem, até o próximo vídeo e valeu!